E estamos de volta aqui no Pod Mames Cast. E hoje eu tô muito feliz, porque assim, a minha convidada anterior, eu amei tanto a presença dela, que lembra que eu falei pra vocês que eu ia até marcar a consulta com ela? Eu resolvi simplesmente convidar ela pra participar junto comigo! A gente tá com Renata Tricarico agora, vai apresentar junto comigo o Pod Mames Cast, nossa nova host. Obrigada. Para contribuir muito com a gente. Ela que é uma mulher que domina a mente, vai ensinar muito para os convidados, mas para vocês aí em casa. E aí, já para estrear, né, Rê? Obrigada, viu, Rê, por topar. Eu que agradeço, tô super feliz de estar aqui. Já falei até pra Cacau que a energia bateu de primeira, né? Bateu. E aí o universo conspirou a favor e estamos juntas agora. Juntas, as loiras. Super feliz. E hoje a gente tá com uma convidada maravilhosa, que é a Amanda Gatti, né? Isso mesmo. E aí, é Gatti com G-A-T-T-E. Isso. No Instagram. Tá, gente? Então, pra quem quiser já seguir, a Amanda, ela é nutri, ela é mãe. A gente vai conversar sobre várias coisas que aconteceram, porque lembra, né, que eu sempre falo, nasce uma mãe, nasce uma nova profissional, nasce vários escopos de trabalhos diferentes. Sim. E foi o que aconteceu com a Amanda. Seja muito bem-vinda, viu, meu amor? Obrigada pelo convite. Imagina. Já começo perguntando, a gente tava conversando um pouquinho antes, né? E algo que a gente falou é sobre essa mudança. Então, antes você atendia muito mais, acho que adultos, né, Amanda? Sim, a maioria adultos, focados em obesidade, emagrecimento, estética. Tá, era isso que eu também ia perguntar, assim, hoje a procura por nutri ainda é uma questão estética, ou você acha que tem mudado um pouco pela preocupação com a saúde, ou você ainda acha que é estético o maior volume? Olha, hoje em dia eu acho que meio a meio. Hoje em dia eu tenho a procura ainda da parte estética e também tenho a procura de gestantes e mães que amamentam. Então, depois que eu virei mãe, mudou muita coisa na minha profissão também. Então, eu tenho muita procura também para essa área. Mas a questão de estética ainda também é... A top one, assim. Sim, com certeza. A Amanda é mãe do Oliver, que tá com 2 anos e... 2 anos e meio. E a gente tava conversando um pouquinho antes sobre as questões de alimentação, da cobrança. Imagina, né, Rê? A gente passou por isso. O Rê também é mãe, eu também, né? Passamos ainda até hoje, né? Até hoje. E aí, assim, ela tava me contando, Rê, como ela vive a cobrança de ambos os lados, né, Amanda? Tanto como nutri, tanto como nutri, quanto com os avós que falam, por que você não vai dar um brigadeiro? Sim, aí, mas eu dava e não acontecia nada. Não morreu. Não morreu. Tá viva até hoje. Sim. Viva até hoje, uma diabetes, ansiedade, um TDAH, sim. Mas viva, compulsão, né? Uma compulsão alimentar de leve por doce. E aí ela falou isso, assim, dessa cobrança que ela vive, né? Não sei se você tem essa questão com avós, mas muitas mães em casa têm os avós que falam, não vai dar o brigadeiro? Não vai consumir doce antes dos 2 anos? Que besteira isso. E aí, quando a Amanda fala, então vai lá, Oliver, pode comer essa bolacha. Vem alguém e fala, nossa. A Nutri. Exatamente. Olha a nutricionista, vou tirar uma foto. Vou te expor. Nunca vai agradar, essa que é a verdade. Né? Não, nunca vai agradar. Então a gente fica naquela, né, sinuca. Se dá, vão falar. Se não dá, também vão falar. E os avós são assim, né? Eles querem agradar com comida. E eles conseguem, né? Porque o meu filho, pelo menos, se meu pai ou meu sogro, ou minha mãe, enfim, chega com uma bananinha sem açúcar ou um chocolate que ele adora. Filho da Nutri ama chocolate. Depois que ele conheceu, né? Ele fica louco, né? Claro. Então, o vovô, porque o vovô dá, então ele sempre já sabe quem vai oferecer pra ele, quem dá pra ele, então ele é espertinho. O bom é que a criança também sabe diferenciar, né, Amanda? Sabe. Assim, ela sabe diferenciar que ali é um ambiente dos avós. Sim. Mas na casa dele, com a mãe dele, São outras diferente. regras. outras regras. Sim. Então, essa separação na mente da criança, assim, é muito bem definida, Sim, né? até porque na minha casa eu procuro não ter muitas besteiras. Então, assim, ele tá acostumado a comer uma uva passa. Até porque eu nunca fui de ficar oferecendo
besteiras, né, pra ele. Até porque eu não ofereço muitas. Mas eu tenho uva passa, eu tenho outras coisas que ele gosta. Então não tem por que eu ficar oferecendo outras coisas. Mas eu também não sou aquela rígida que, se ele tá em algum lugar, que ele vê as primas comendo ou os amiguinhos, que também não vou deixar ele comer. Então, eu deixo, mas com moderação. Porque agora ele tá com 2 anos e meio, mas Sim. antes dos 2 anos. Não, nunca. Nunca. Açúcar nenhum. E aí fala pro pessoal de casa, porque não só pro pessoal, né? Eu acho que as mães estudam e sabem o porquê que é não pro açúcar. Agora, a gente falou da questão, até que a Rê falou, de saber separar, que na casa dos avós sim, algumas coisas, na casa da mamãe não. Por que que é não pro açúcar até os 2 anos? Bom, o açúcar, ele é refinado. Então, tudo que é refinado, ele passa por um processo. Então, ele não é ali 100% natural. E tem muitas causas, e causas genéticas também, né? Eu tenho meus familiares, tanto meu pai quanto meu sogro, são diabéticos. Então, a gente fica com aquele medo a longo prazo. Hoje em dia, as pessoas, elas pensam no hoje. Vou aproveitar hoje, vou consumir isso, mas não pensam lá na frente. Então, hoje em dia, pensando no açúcar, além de ser inflamatório, fazer mal para a saúde em vários sentidos, quanto mais você come, mais vontade você vai ter de consumir ele. Então, por isso que eu tento evitar oferecer para o meu filho. E não só o açúcar propriamente dito, aquele açúcar que a gente coloca no café ou na bebida, enfim. O açúcar que tá ali, escondido, que tá invertido nos outros alimentos. Porque tem muitos alimentos que vêm ali até para criança, barrinhas. 0 açúcar. Mas a mãe que tá ali comprando, ela não para virar e olhar os ingredientes. E pega a lista de ingredientes, tem um monte de nome complicado que a maioria das pessoas não conhece. Sim. E tem muitos aditivos químicos que viram açúcar no organismo. Então, até salgadinho, né, Amanda? Sim. Depois eu fui ver que até salgadinho tem açúcar. Tem. Existe alguma lista de, por exemplo, os nomes decodificados, né, Rê, do açúcar? Sim. Onde a gente acha essa lista, Brasil? Tem muitos nomes aí escondidos. Você podia postar, né, Amanda? Sim, posso fazer um post. Pra ajudar as mães, né? Identificar. Sim, eu acho que é isso, pra gente saber ler rótulo, né? Mas uma dica que eu dou, qualquer nome estranho que vocês verem em uma lista de ingredientes, é algum aditivo químico, é alguma coisa errada. Então, o que eu sempre falo, quanto menos ingredientes, sempre olhar a lista dos ingredientes, evita olhar a tabela. Quantas calorias, porque isso é muito relativo. Eu posso ter uma maçã, por exemplo, de 100 calorias e uma barrinha de 100 calorias. Mas cheia de aditivo químico. A barrinha muitos ingredientes, a maçã é 100% natural. Sim. Então, assim, quais vão ser os benefícios que ela vai te trazer, né? Então, sempre olhar a lista de ingredientes, quanto menos, melhor. O primeiro ingrediente sempre é o que vai estar em maior quantidade no produto. E evitar aqueles nomes estranhos. Então, muitos produtos têm o nome, né? Açúcar. Sim. Esses são fáceis. Aí eu acho fácil. que aqueles que falam o nome. Eu sei que maltodextrina, amilase, escandalotrose, polidestrose, isso mesmo. Mas às vezes tem açúcar ali nos primeiros ingredientes e no fim vai ter uma maltodestrina, um polidestrose, entendeu? Fala um pouquinho também sobre o açúcar líquido, né? Porque os sucos que as crianças levam pra escola. Super. Não, e como fugir disso, né? Como fugir? Porque eu acho que é o maior desafio, assim. Sim. Logo que meus filhos começaram a ir pra escola, não sei como foi pra vocês, assim, né? O seu não tá indo ainda, tá? Já começou esse ano. Eu levava naquelas garrafinhas o suco natural. Então eu fazia o suco natural, levava e vaza na garrafinha. Estraga. Dependendo do horário ali que é o lanchinho, né? A questão do suco é outro julgamento, né? Porque você não dá suco pro seu filho. Hoje em dia ele já toma algumas vezes, e outras, enfim. Mas não é com frequência, porque o suco da fruta, ele elimina praticamente toda a fibra da fruta. Porque a fibra, ela tá ali no bagaço, ela tá na casca. Sim. Ela tem na fruta também, mas ela tá mais ali na casca e no bagaço. Então, quando você faz um suco de laranja, quantas laranjas você usa? Pra um copo de suco. Pra atingir lá aquele valor né, de vitamina necessário. Sim, sendo que em uma fruta, quantas se você seriam? Consumir, olha, umas 5 eu acho. Pra fazer um copo de suco. 5 a 10, né? Ou mais até, pra fazer um suco. Então, assim, é importante. Mas é o suco natural, ótimo, melhor do que o industrializado. O industrializado nem se fala, porque tem suco ali que nem é suco, ele é açúcar praticamente. Eu sempre
indico pesquisar 100% natural e mesmo assim, não somente olhar na embalagem, vire e olhe os ingredientes. Porque às vezes tá 100% suco, aí tá ali, misturado com maçã, com não sei o quê, e vários outros ingredientes. Aqueles então tem uma propaganda enganosa. Integral são bons. Aí você tem que olhar também a lista de ingredientes. Porque às vezes é integral, mas eles adicionam açúcar. Adicionam alguma coisa. Entendeu? Sim, então é importante. Então, eu sempre opto e sempre indico. Prefira a fruta, principalmente por conta das fibras, do que o suco, porque o suco ali, ele vai ter mais frutose, mais açúcar, porque ele vai usar mais fruta para fazer uma quantidade pequena de suco. E polpa congelada, ok? Tem polpas que ok, tem polpas que tem adição de açúcar também. Gente, nossa, tá difícil, né? Deus. Gente, tá. Tem polpas que são mais aguadas, então isso varia muito. Na escola do meu filho, eu sei que eles usam polpa, mas também sei que eles adicionam um pouco de açúcar. Mas eu sempre pergunto pro meu filho, você tomou o que hoje? E quando ele fala água, eu fico super feliz. A minha filha é da água, sabia? Ninoca é da água. Mas o ideal é que isso não se torne um hábito, né? De consumir o suco durante a refeição. Sim. O ideal é que isso não seja, porque na nossa criação, pelo menos falo pela minha, era um hábito, né? Na minha também. Sempre um suquinho na hora da refeição. Ali. A minha filha toma água porque ela prefere. As minhas também. Sim, o meu também. Ainda bem. Amém, Jesus. Meu filho não. Meu raramente pede um suco de laranja, o que ele gosta, ou melancia. Mas normalmente é água. Ele pede pela água. Ai, que bom. E a gente também, né, tô sempre ali, né? Em cima, né? Em cima. A gente tava falando de escola. Pra quem não sabe, a Amanda, gente, ela também atua em escolas, né? Como que é hoje em dia a alimentação em escola? Porque deve ser um super desafio. Sim. Imagina se agradar todas as crianças, porque elas precisam comer no lanchinho, né? Sim. E os pais também, que às vezes querem de criações diferentes, então deve ter pai que oferece refrigerante, deve ter pai que não, deve ter pai que, né? Gente, deve ser um desafio. Existe uma regra, assim, dentro das escolas? Olha, depende muito da nutricionista, da escola e da questão dos pais que também pegam, assim, no pé da escola. Então, normalmente eu consigo fazer 90% de um cardápio saudável na escola. Não consigo 100%, porque ainda tem alguns pais que falam, nossa, mas meu filho gosta disso, por que vocês estão tirando? Meu filho toma chocolatado, pelo menos... É até engraçado que no cardápio da escola que eu atendo, eu coloco uma vez no mês o achocolatado. Ai, só pra agradar, né? Só pra agradar. Aí tem gente que tia fala, legal. Mas Amanda, por que você não coloca mais vezes? Eles gostam tanto. Gente, porque não é saudável. Então, eu sempre opto, lá é feito também com a polpa da fruta. Lógico, vai um pouco de açúcar, mas eu peço sempre pra diminuir, eu sempre provo quando tô lá. Mas assim, tem a questão dos pais, tem pais que querem 100% saudável e tem os pais que ainda querem liberar algumas coisas, porque as crianças estão adaptadas a comer isso em casa. Então tem criança que passa o dia inteiro na escola e tem criança que nem come direito. Tem criança que eu olho e tá ali comendo arroz com caldo de feijão. Põe um pouquinho, aí eu falo, põe um pouquinho do tomate ali pra ver se vai. Não vai de jeito nenhum. Porque em casa também não foi orientado, não foi ensinado. Exposto, né? Sim, às vezes a criança chega em casa, os pais estão cansados, querem fazer a coisa prática, a coisa mais rápida. E a às criança... vezes nem é culpa da criança, né? Não. Porque realmente nunca é, né? Nunca é a culpa da criança. Não tem aquele alimento em casa. Não. Eu vejo pela minha filha, por exemplo. Ela não comia sushi, a mais velha. E aí, o melhor amigo dela, um dia a gente foi no restaurante, esse melhor amigo foi comer sushi. E aí, ela resolveu experimentar. E, de repente, ela gosta de sushi, entendeu? Então, eu penso que na escola, quando vê os amiguinhos comendo... É um estímulo para ele querer provar e até perceber se gosta tem mesmo os dois ou lados. não, né? Tem o lado que a criança vê o outro comendo uma faca de dois gumes. E tem o outro lado que a criança vê, nossa, ele tá comendo só arroz e feijão, então eu também quero só arroz e feijão. A gente falou sobre isso. As influências, porque, assim, né? eu via o ponto positivo disso. Então, assim, eu falei pra ela que meus filhos almoçavam uma época na escola, e aí eu comecei a perceber que eles começaram a ter acesso aos outros alimentos, porque viam um amiguinho comendo e falava, vai experimentar. Só que ela falou que isso acontece o contrário também. Aquela criança que super comia saudável falava, não, porque meu amigo só come arroz e feijão. Come arroz e feijão. Sim. Sim.
Mas acho que também vem do trabalho dos pais em casa. Dos pais em casa. Com certeza, eu acho que em casa, tudo bem, tem aquelas crianças que passam o dia inteiro na escola, né? Mas em casa tem influência. Tem influência desde o início, de quando começa a alimentação. A amamentação, eu acredito que sim, né? Porque Não, também. o que a mãe ingere também, de certa forma, Com já dá um certeza. sabor também pro leite, Já né? programa, né? Já o programa. corpo da Eu vejo criança. muitas amigas e também pacientes que quando começam a oferecer a introdução alimentar para criança, elas falam, mas eu dei a cenoura e meu filho não gostou, e nunca mais dá. Eu falo, não, gente, você espera um tempinho, dá novamente, faz em outra preparação, e vai oferecendo. Criando. Sim, a criança parece que ela, até os 7 anos de idade, ela ainda não tem a personalidade 100% criada. Sim. Então, até ali, você tem que insistir de todas as formas. E até depois, eu acho que continua Até depois, insistindo, né? Sim, porque quantos adultos, né, que tinham uma alimentação super Exatamente. precária e de repente começam a ter acesso a novos alimentos, Sim. né? E tem essa questão de educação, por exemplo. Eu e minha irmã, eu desde pequena era criança do brócolis, que ia no mercado com as minhas tias falavam... Sério que você era assim desde pequena? Desde pequena. Cada sobrinha escolhe, e minha irmã escolhe um chocolate, alguma coisa pra levar pra Você casa. escolheu o quê? A chicória. Um rabanete. Ela era criança da escola, mãe, chicória. Rabanete. Ia pra Jura? casa da minha Eu avó. amo rabanete. Minha avó fazia salada que eu terminava e até tomava o tempero. Não, e rabanete é super, Muito. né, pra criança. Poxa, e como? É muito de adulto, né? É, Muito. ardidinho. E a gente vê essa questão, porque eu sempre me alimentei muito bem, sempre comi de tudo, até a questão nutricional veio a partir daí. Era aquela criança que ficava sentada na bancada com a minha avó vendo ela cozinhar. Essa é a minha mais nova. É. Ela é assim. E a minha irmã, sempre mais enjoada, mais fresca, mas ela começou a namorar, começou a ir na casa da sogra, aí a sogra colocava, Ô, ela ficou sem graça, sogra. e a minha irmã hoje em dia come muito mais do que ela comia. A sogra colocava, a sua mãe ligou e falou assim, coloca um brócolis no prato dela. Pra você ela não vai negar, né? E aí ela começou a comer, e hoje em dia ela come bastante coisa, assim. Mas tem essa questão também de a mesma família, a mesma educação, mas... Crianças diferentes, crianças eu tenho diferentes. Em isso. casa, por exemplo, o Bruno, ele não é muito de comer legumes saudáveis e frutas. Já a Bia meio que copiou o estilo do pai comer, que é a mais velha. E a Mel, que é a mais nova, copiou o meu estilo de comer. Então, às vezes acontece isso também, quando você tem dois, né? Também. As Um vai pra uma referências, linha, né? o outro vai pra outra linha. Não, mas eu falo, meu marido não... Alimentação saudável, péssimo. E eu falo pra ele, Maridão, olha você Nutri. finge que você gosta, você vai falar que você gosta, É verdade. que você comeu. E ele Finge fica, que gosta. meu filho pergunta, pai, você gosta? Aí ele fala, eu gosto, já comi. Eu vi outro dia um vídeo, não sei se você viu, Amanda, um vídeo, uma família, um pai e uma mãe sentados com um bebê, com uma criança, assim, e eu não lembro que alimento que é, tá? Mas o pai tá assim, é uma delícia, é uma delícia. Aí a mãe fala, então come. Aí a criança, come, papai. Aí ele, sabe? E a criança sabe, né? Não tem como você fingir, sabe. né? Não tem como. Sabe? Mas, gente, vou pedir uma pausa pra falar, sabe do quê? Dos nossos patrocinadores, Amanda. Inclusive, você não sabe, vai ficar sabendo agora. Mas você vai ganhar uma lixeira Uau! dessa. Ai, que Ela é demais. incrível, ela é anti-odor. Então, mostra ali pra ela, Renata, ó. Ali em cima, tá vendo? Você coloca a fralda e aí você fecha a Sim. fralda. Ó, tá vendo? Você coloca a fraldinha aqui, você fecha, na hora que você fecha, a fralda desce. Então, todo o odor, todo o cheiro daquele cocô bombástico, Sei. né? Do início ali da introdução alimentar, que eu gosto sempre de lembrar desse cocô, ele fica aqui dentro, o odor não vem, né? Então, pra quem mora, às vezes, em apartamento, que não consegue ficar saindo, levando o lixo pra fora, Excelente. pra não ficar com o Perfeito. quarto fedido, aquela coisa, a gente tem preocupação com Sim. isso, né? A gente tem essa lixeira que eu amo, e absolutamente todos os produtos da Baby Mel, que é a nossa patrocinadora oficial, ela tem, ai, gente, como que chama? Me deu branco, peraí. Vou ter que Antialérgico? cortar isso, produção. Não, a pessoa não dormiu, ela fica assim. É um polipropileno com, não é íons de prata. Eu vou falar um material que é antibacteriano, vou falar. De novo, produção. Todo o material dos produtos da Baby Mel tem uma tecnologia que é antibacteriana, que é antiviral. Então, assim, você não vai ter acúmulo de bactérias, sabe? De fungos. São mais fáceis a higienização. Então, eles têm essas maletinhas que dá pra você guardar cotonete. Às vezes, até se você tem casa de 2 andares, você pode levar fraldinha com as coisinhas pra Meu troca. caso. Então, você deixa um cantinho. Quem deu ideia até foi uma convidada nossa. Você deixa um cantinho de troca com essa maletinha.
usar, sabe? Maletinha de remédio. Perfeito. Eu usei pra remédio. Essa daqui pra colocar fralda, os cotonetes aqui do lado. Lencinho, e a nossa né? lixeira, lencinho. Tudo fácil, né? Porque às vezes a legal. gente monta o quarto e sempre ou com coisas de tecido, ou enfim, né? Que ao longo do tempo Sim. vão indo Sim, embora. E coisas bonitas, cheias de coisa Nunca que dá não certo. tem isso que Essa daqui, tecnologia. essa tecnologia. Então, obrigada, Baby Mel. Pra quem quer conhecer os produtos e adquirir, tem um link aqui embaixo no box de compra direto pra vocês, tá? Então, voltando. A gente falou então de alimentação, né, da escola. Isso. Você estava falando sobre exemplo, né? Sobre seu marido ter um exemplo de alimentação. Do hábito. Do hábito. É importante a gente falar que as crianças, elas vão fazer aquilo que a gente também faz, né? Elas vão imitar a reflexo. gente. É um Sim. reflexo. Não adianta você falar, coma brócolis se você no não seu come. prato tá colocando só lanche. Porque a criança não nasce assim, eu gosto de chocolate, né? Uhum. Descobrir. Ele nem sabe o do que além. é, né? Se Nem ninguém sabe. apresentar isso pra ele, ele Uhum. talvez passe uma vida sem nem saber o gosto, Sim, né? sim, E sobrevive, sim. né? Então, a gente é que faz esse papel de apresentar. Meu filho, ele é super observador, né? Ele senta pra comer. Eu sempre fui, desde pequenininho, falando, é isso, é aquilo. Fui ensinando pra ele. E hoje em dia ele faz o meu. O que tem aí? E aí ele fica olhando. Olha, igual o meu. E aí tem coisa que ele olha assim e fala, o que é isso, mãe? Aí eu explico pra ele. E aí, às vezes, vai, por exemplo, ele tá numa fase chata com carnes. Uhum. Porque tem que mastigar bastante, né? A criança tem essa fase. Nossa, ele tá nessa fase, carninha não. Às vezes eu coloco misturada, aí eu coloco no meu prato, o meu tem carne. Quer? Não, esse não. Uhum. E aí, às vezes, eu misturo ali pra ele comer. Eu nunca fui adepta de misturar tudo, mas em alguns momentos eu acabo misturando. E ele é muito observador, então qualquer criança é. Então, tudo que você come, ele vai estar ali. Nossa, minha mãe come brócolis, minha mãe come salada. Então, porque é bom, eu também vou comer. Eu sempre falo pra ele alguma coisa que ele não conhece. Quer provar? Quer isso? Quer aquilo? E ele prova. Uhum. E o chocolate aconteceu assim também, né? Depois dos 2 anos, ainda esperei um tempo, ele viu eu comendo. Aí ele falou, eu quero. Aí eu dei pra ele. Nossa, pra quê, né? Ama. Hoje em dia ele sabe o que é, e ele quer. E eu sempre, eu dou com moderação, mas eu nunca ofereço. É um Então eu super deixo ele me estímulo, pedir. né? Sim. É um prazer imediato, gigantesco. Sim. Imagina, Explosão muito, de prazer, né? Não tem como. E aí a dica, Amanda, por exemplo, é assim, você não quer que seu filho tenha acesso a chocolate, é não ter em casa, Não né? ter em casa. Isso não só para criança, para adulto. Se você não pode comer ou se você quer evitar aquele alimento, não ter em casa. Dificulta o acesso. Sim, dificulta o acesso. Então, eu tenho alguns biscoitinhos saudáveis, eu tenho uva passa, eu tenho frutas, Uhum. que ele ama. Eu faço bolinho de banana, eu faço panquequinha, eu faço bolinho de maçã, de todos os tipos. Congelo pra ficar mais prático. Então, não vou ficar fazendo aquilo todos os dias, até porque é muito difícil ter tempo, né? Ficar em casa somente pra cozinhar pra criança. Às vezes eu faço uma grande quantidade, congelo. Hoje mesmo eu tirei do congelador pra ele 2 bolinhos de banana, feito com farinha de aveia, banana, uva passa. E ele ama. Então, pra Sabe ele é uma o bolo. coisa interessante, que eu atendo muito compulsão alimentar. A gente tava conversando sobre isso também, né? Muito adulto mesmo, compulsão E começa de alimentar. pequeno, né, Rê? É importante falar isso, Começa né? de pequeno, né? É o que é dito pra essa criança, é como essa criança, a mente dela é programada, não é isso? Exatamente. O que é dito pra ela. E a gente até precisa explicar aqui, bom, você vai comer até onde você está satisfeito, né? Você não precisa comer o prato inteiro por medo de jogar um restinho fora. Porque muito da nossa educação tradicional era, não pode jogar fora. Você tem que comer o prato todo. É desperdício. Só que o que é melhor? Você jogar aquele restinho no lixo ou você colocar pra dentro de você quando você já está satisfeito e aquilo vai sobrar lá dentro, Tem né? a sensação de estar saciado, né? E aí você vai e é obrigado a comer mais. E aquelas coisas que mãe fala, né? Tipo, se você não comer tudo, a mamãe vai ficar triste. Ah, sim. Exatamente. Usa o lado emocional pra coagir a criança. Não pode, né? Não pode. A criança, E a criança, ela registra isso. Ela vai registrando tudo isso. Chega lá na frente um adulto que acha que não pode jogar fora nada. E aí vira aquela mãe que come o restinho da comida do bebê. Ai, sobrou. Daqui que mamãe come, né? Já viu? Pra não sobrar. Pra não sobrar. E aí as mães reclamando que no pós-parto acabam ganhando mais peso. Mas por que será? De pouquinho em pouquinho, né? Cada restinho que ela raspa do neném, ela tá ingerindo Eu tenho uma muitas caloria. pacientes assim.
que arrasam no fim da papinha. Ai, quando tinha papinha de mandioquinha, eu mandava ver. Era muito gostoso. Aí uma coisa que meu filho não é fã, mandioquinha. Sério? Poucas Nossa, os meus coisas. amavam. Eu acho que é só mandioquinha mesmo. E grão de bico. E as E aí- papinhas não são indicadas, né? Não. Sopas, alimentos batidos, não são indicados. Lógico que eventualmente, até já Viagem. mostrei. Sim, eventualmente viagens. Até mostrei já no meu Instagram, uma vez ou outra que eu precisei dar em viagem que eu fui, tava no aeroporto. E ele ainda não comia comida com sal, então comprei uma marca que é muito boa, é sem conservantes, orgânica e tudo mais. Então, raramente, mas ele não era muito fã, porque eu não tinha acostumado ele a comer sopa, coisas amassadas, Sim. tudo A misturado. consistência, né? Então ele comia meio ali forçado, porque tinha que comer alguma coisa, mas não porque ele realmente gostava. Então é lógico, um prato colorido, saudável, com os grãos do jeito que em cubinhos, enfim. Tudo tem a sua Facilitar pra mastigar, com a né? Mas idade, também não super facilitar de amassar, né? Não. E aí, assim, eu percebo muito na diferenciação do que eu tenho em casa, assim. É isso que acontece em consultório, quando a gente insere a criança numa alimentação mais saudável. Você acha que isso vai ao longo da vida ou não? Depende, né? Depende do que vai surgir ali no meio do caminho, né? As influências, Verdade. mudança, talvez, de país, pode influenciar também. Culturas. Eu tento sempre influenciar pro melhor, esperar que mais pra frente, espero que ele continue assim, né? Mas... E até hábitos de vida, né? Porque se ele for esportista, se ele gostar... ele vai fazer questão de se alimentar adequadamente, Com né? certeza. Uma coisa Pra ganhar puxa a massa outra. muscular, né? Sim, Ele vai sim. saber que é assim, né? Exato. E aí, Amanda, você estava me falando que você tá criando um e-book, né? Porque assim, a gente ficou ouvindo a Amanda falando sobre, porque daí eu faço uma panquequinha de não sei o quê, aí eu faço não sei o que lá. E tem muita mãe que não sabe como cozinhar de uma forma saudável Prática. e prática, né? Uhum. Assim, você e quem que é a Estela, né? Isso, eu e minha amiga Estela Sorage, inclusive nós temos um Instagram, que é o Mães de Alphaville, em conjunto. A Estela, o perfil dele é todo relacionado a receitas saudáveis também. E eu, como nutricionista, nós estamos, né? Já vamos divulgar esse e-book sobre receitas, e até tem as receitas, são todas testadas. Então, Que vocês usam em casa. É porque acho que pra gente é isso, tem que ser prático, né? Tem que ser o mais prático possível. Eu venho de uma época que era assim, vou até mandar um beijo pra ela, minha amiga Patrícia Salvador, o livro de receitas de Patrícia Salvador. Aí você vai ver uma receita super elaborada, sim. que eu falava, gente, qual a chance, né? Gostoso, pra mãe mas não leva um dá. tempo danado, né? Sim. Então tem são que ser receitas coisas feitas por mães. por mães, práticas, saudáveis, que já são testadas, então as crianças aprovam. Então, logo mais quando sair o e-book, a gente vai estar divulgando por aí. Inclusive, nós também estamos pensando em um grupo, como se fosse um desafio, principalmente para mulheres e mães, pós-gestação, também durante e pós, que vai ter o meu contato ali diário, né, de orientações, e também o contato no Zoom também, para tirar todas as dúvidas e tudo mais. Então, logo mais a gente vai estar divulgando, e eu acredito que vai ser Nossa, eu legal. vou amar. Muito amar, bom. né? Muitos Acho que esse pra grupo indicar, né? é muito, e eu acho que esse grupo é legal, né? Porque Com a gente se certeza. estimula e se motiva juntas. Sim, sim. É todo mundo no mesmo bom. lugar, assim. Sim, exatamente. Muito legal, meu amor. Eu sempre faço uma pergunta aqui, assim, né? Porque a gente recebe muitos profissionais. Eu fiz pra Rê quando ela veio, né? Sim. E eu queria saber, assim, na sua profissão, né? Como Nutri, qual foi um caso, assim, que te marcou, que te emocionou, assim, que você lembra que você falou, nossa, que bom que eu sou Nutri, que bom que eu escolhi esse lugar que eu tô. Olha, eu acho que tô formada desde 2011, então tiveram muitos casos. Mas assim, quando eu trabalho com obesidade, ver o resultado e a conquista deles, a mudança de vida, isso pra mim é maravilhoso, assim, é satisfatório, sabe? Ver aquela pessoa de migalhinha em migalhinha, indo conquistando, não fazendo cirurgia nenhuma, só na alimentação saudável, que eu sempre falo.
Alimentação, tem muitos estudos que falam que é 70% de uma vida saudável é alimentação. Eu acredito que é 100%. Porque... Eu vou dizer que, eu não sou nutri, tá? Eu vou chutar a Carolina aqui, tá? Pra mim. Eu percebo quando eu faço dieta, quando eu quero fazer alguma coisa, é tipo 99. Eu acho que é 1% que é treino. Porque, não é? Sim. Às vezes, não é? Às vezes você não tá nem treinando, mas se você se alimenta muito bem, exatamente. Tá ótima. O humor muda, sim, tudo. Não descartando o treino. O treino é importantíssimo. Não, o treino é muito bom. Sono, né? Sono. Se movimentar, sono, intestino, tudo influencia. Mas a alimentação é, assim, essencial. Porque não adianta só treinar e não se alimentar bem. Sim. Entendeu? É uma junção. É uma junção. Fazer só estética e não se alimentar bem. Então, eu tenho muitos casos, mas assim, a parte de obesidade, aquele obeso mórbido, quando ele chega num resultado bom, somente com alimentação, isso pra mim é maravilhoso. É gratificante. É gratificante. E eles devem te amar pra sempre, né? Tenho muitos pacientes que às vezes com o tempo sem vir, aí daqui a pouco volta. Nutri, só você me ajuda. Voltei. Eu falo, é assim que eu gosto. Ai, que bom. Amei te receber. Eu também, muito Amanda. obrigada pelo convite. Amei a Rê. A Rê ainda tá tímida, mas a Rê, a Rê vai falar muito. Ela tá aqui, mas... Muito bom jeito, ter as né? 3. Não, jeito você tem. Gente, nasceu pra isso, tá? Ela que vai me ensinar muito. Mas obrigada, viu, Amanda? Obrigada de a vocês verdade. pela oportunidade. Que Deus abençoe muito, Oliver. Ai, amém. Que você seja instrumento de muitas mulheres, muitas pessoas no seu consultório, porque a gente vive agora, né? Uma realidade em que você muda a mesa da família, não é? E é na mesa que muita coisa acontece. É na mesa que você tem conexão, é na mesa que você tem conexão com a tua mulher, com o teu marido, com teus filhos. Que Ou você... pelo menos deveria ser, né? Se os celulares não estivessem ali, nem a televisão, né? Exatamente. Mas eu acho que aquele que procura Nutri já tá olhando pra mesa, sabe? Já tá, já mudou. Deu o primeiro passo. E é a chance dela falar, olha, a importância da mesa aqui. Sim, verdade, com certeza. Então, tem noção? Você é muito importante, Amanda. Ai, que bom. Bem-vinda, obrigada. Obrigada. Viu? Você vai voltar mais vezes. Ai, com certeza. Com certeza, né, Amanda? Obrigada pela sua Obrigada a participação. vocês. Viu? Obrigada. Linda. Até a próxima. Até a próxima.